para a palavra do Senhor. Eu não sei como é que está o seu coração, não sei qual a expectativa que você veio no culto hoje. Eu não sei se você está esperando o Senhor falar algo para você. O que eu sei é que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela nunca volta vazia. Se você vai deixar algo entrar no seu coração ou não, aí já é um problema seu. Mas a palavra vai ser pregada, vai ser ministrada, e eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Então eu peço para você não, por mais que você fique tentado a querer dormir, irmão, você vai dar um cutucão aí, fique atento, que o Senhor quer falar conosco. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1. Nós vamos iniciar uma série de sermões sobre as bem-aventuranças. Vai ser alguns domingos. Então os irmãos vão enjoar de escutar o pastor de vocês pregar. Vai ser uma série sobre as bem-aventuranças. E nós iniciaremos falando sobre Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o 3. Então prepare seu coração aí, irmão. Segure na cadeira. Nossa, os irmãos, vocês estão com a cara de animado. Espírito Santo, pega eles de jeito. É assim que eu gosto. Todos acharam? Já está projetado na tela? Mateus capítulo 5, versículo 1. Projeta por gentileza. Beleza. Vamos ler o texto então. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, ou em algumas traduções, os pobres de espírito, pois eles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Na verdade, até o 3. Versículo 4 é semana que vem. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse texto, ele abre o que podemos chamar de o maior sermão da história. O Sermão do Monte, conhecido por muitos. E ele foi pregado pelo maior pregador da história, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é a verdade. As suas palavras são maravilhosas. A sua vida foi um exemplo. O seu ministério foi de milagres e maravilhas. O nosso Senhor Jesus foi um sacrifício vivo. Morreu, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos dos séculos. O nosso Redentor, o Filho do Deus vivo, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse sermão foi ministrado por aquele quem sonda os corações, quem sonda o coração de todos os homens. Esse sermão foi ministrado, administrado não, irmão. Aleluia. Como é que chama isso? É isso aí. Esse sermão foi ministrado, muito diferente daquele ministrado lá no Monte Sinai, onde tinha raios, trovões, relâmpagos, fumaça, granizo, uma sensação de medo. Mas quando Jesus subiu ao monte, diferente quando Moisés subiu ao monte, ele sentou-se e ele começou a ensinar e falar sobre felicidade. E eu posso afirmar para você que o cristianismo é a religião da felicidade. O ser humano vive inevitavelmente hoje em busca do prazer, em busca da felicidade, muitas vezes de forma até obcecada, buscando e almejando a felicidade, ou satisfazer os seus prazeres. Isso vai muito de encontro ao pensamento hedonista. O pensamento hedonista é o seguinte: o que importa é eu ser feliz, o que importa é eu me satisfazer, o que importa é eu realizar os meus desejos, os meus prazeres. O pensamento hedonista diz assim: não importa o que aconteça, não importa para que meios você precise fazer isso. O importante é você realizar prazeres, o importante é você ser feliz. Custe o que custar, seja passando em cima de quem for, o importante é você ser feliz. Esse é o pensamento hedonista. Esse sermão, eu não estou dizendo que é certo ou errado.
a busca pelo prazer ou a felicidade. Pelo contrário, ela é totalmente certa, pois o próprio Deus colocou essa questão do prazer, de nós termos prazer. Foi Ele que colocou isso dentro de nós. Foi o próprio Deus que colocou essa busca pela felicidade dentro do coração do homem. Mas a questão é, aonde está a felicidade? Aonde está a felicidade? Nas coisas externas? No dinheiro, no sucesso? No conhecimento? No sexo, na diversão? Nas drogas, nas viagens químicas, psicodélicas, em que você fica muito louco, mas dura apenas alguns segundos? Aonde está a felicidade? Aonde está o prazer? E falando sobre isso, quando eu estava ministrando, quando eu estava preparando o sermão, hoje está difícil, hein? Os irmãos, me ajuda aí. Quando eu estava preparando o sermão, o Senhor me lembrou de algo, e no material de estudo tinha exatamente isso. O rei Salomão. Todos conhecem o rei Salomão, não ouviram falar pelo menos do rei Salomão? Aquele homem que chegou para Deus e disse: eu só te peço uma coisa, sabedoria. O homem mais sábio que passou por essa terra, porque foi a própria sabedoria dada por Deus a ele. E Salomão, ele registrou algo interessantíssimo, lá no capítulo 2 de Eclesiastes. Salomão disse o seguinte: eu vou procurar a felicidade. Eu sou o rei, eu sou mais sábio no momento aqui no mundo, eu vou procurar a felicidade. E ele registra lá em Eclesiastes, no capítulo 2, que ele buscou a felicidade em 4 coisas. Primeiro, ele buscou a felicidade na bebida. Eclesiastes capítulo 2, versículo 3, pode projetar. Ele falou: eu vou procurar a felicidade. Talvez a felicidade esteja na bebida. E ele diz o seguinte: decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. E ele pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa. Mas a alegria do vinho, a alegria da bebida, ela é passageira. E ela traz consequências muito danosas. A embriaguez traz consequências extremamente nocivas. Eu até me lembrei de uma figura que eu vi essa semana na rede social. Um pai de família num sofá, vomitando por causa da bebida. Era uma charge. Ele ali vomitando e é escrito em cima: eu não faço mal a ninguém. Mas de frente com ele no sofá, tinha uma criança, sentada, olhando para ele passar mal e chorando. Então a bebida, ele achou que talvez ele ia encontrar a felicidade no fundo de uma garrafa. Mas Salomão disse: eu não achei a felicidade. Eu tive os melhores vinhos, a melhor bebida que foi produzida, e eu não achei a felicidade, porque isso era passageiro. E Salomão continua então: eu vou procurar a felicidade na riqueza. Eclesiastes capítulo 2, versículo 4 a 8, olha o que diz: talvez a felicidade não esteja na bebida, mas talvez esteja na riqueza, e eu vou procurá-la. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, os tesouros dos reis e de províncias. Salomão acumulou fortuna. Ele vestia as melhores roupas de linho, de seda. O que o dinheiro podia comprar, Salomão vestia. E mesmo assim a Bíblia cita, que eu lembrei agora, fala assim: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como a erva do campo, que nasce e um dia murcha e morre. Talvez esteja nisso. E Salomão disse: não, mas eu não achei a felicidade em todas as pedras preciosas, no brilho do ouro. Ele disse que isso não passa de vaidade, isso não passa de bolha de sabão. Ela é bonita, ela é colorida, mas ela estoura e não tem nada dentro. E a palavra vaidade ali significa bolha de sabão. Eu procurei na riqueza, é bonito, é colorido, mas é vazio, não tem nada.
não tem consistência, não é duradouro, não dura. Já viram uma bolha de sabão? Qualquer toque, ela é bonita, ela é colorida, mas ela é frágil. E Salomão falou, a felicidade não está na riqueza. Então Salomão continuou, falando, já sei, não está na bebida, não está na riqueza, então a felicidade deve estar nas aventuras amorosas, nas aventuras sexuais. Eclesiastes capítulo 2, versículo 8, a parte B. E ele disse assim, servi-me de cantores e cantoras, e também tinha um harém, as delícias do homem. Ele buscou para si mulheres e mulheres. Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas. Irmão, você não dá conta de uma. Dá trabalho, irmão. 700 princesas e 300 concubinas. Aí você imagina metade delas reclamando para você. Você imagina um terço delas de TPM. Irmão, você muda de... Você vai para o Egito, você foge, sai de Jerusalém. Brincadeiras à parte. Ele falou, talvez eu ache a felicidade nos prazeres carnais, na vida amorosa. E ele era o rei, ele tinha todo o poder da época. Eu falei, eu vou ter 700 princesas e mais 300 concubinas. Vai que, né? Falta alguma? Eu tenho as 300 lá. Mas ele disse que as aventuras românticas, as paixões carnais não preencheram o vazio do coração dele. Depois você lê Eclesiastes 12 inteiro. Então o que eu faço? Eu imagino, Salomão não achou na riqueza, não achou nos prazeres, ele não achou na bebida. Ele falou o que então? Já sei, eu vou achar felicidade na fama. Eclesiastes capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que diz o texto. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Ele disse assim, todo mundo que viveu antes de mim, eu sou o mais famoso e o mais poderoso que qualquer um que viveu antes de mim. Conservando comigo a minha sabedoria. Olha que interessante, ele sempre disse, eu me tornei sempre conservando comigo a sabedoria que Deus me deu. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Ele disse assim, eu não neguei nada. Tudo que meu olho quis eu tive. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu serviço. Ele tornou-se grande, foi o maior. Ele abasteceu seu coração com tudo que os seus olhos desejaram. Mas ele concluiu dizendo, no fim das contas, tudo isso não passou de vaidade. Tudo isso não serve de nada. Aí em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, olha o que ele conclui. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há proveito no que se faz debaixo do sol. Parece que eu estou indo na contramão de algo, não é? E eu citei ainda agora que a matemática do reino é diferente. Eu estou lendo a Bíblia, ok? Não estou dando minha opinião. Estou lendo a palavra do Senhor. E ele concluiu, isso é bolha de sabão. No fim da sua vida, Salomão chegou à conclusão de uma coisa, que o que importa na vida é só temer a Deus. Só Deus dá o sentido da vida. De tudo que ele teve, de tudo que ele fez, de tudo que ele podia conquistar, e ele conquistou, ele falou, eu entendi uma coisa, tudo que há debaixo do sol, só uma coisa vai preencher o vazio da minha alma, só uma coisa vai preencher o meu coração, que é Deus. E ele fala lá em Eclesiastes 12, 2, 12 e 13, então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez, o que pode fazer o sucessor do rei, a não repetir o que foi feito anteriormente. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. E o que isso tem a ver com o texto que eu li no começo? Eu fui lá para Eclesiastes e falei de Salomão. E o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, só Jesus pode preencher o vazio que existe dentro do ser humano.
Só Deus pode dar sentido à minha e à sua vida. E o homem está se contentando com um prazer muito pequeno, um prazer terreno, um prazer passageiro. Deus criou o homem, o filho dele, a filha dele para ser feliz, para a felicidade, para ter o prazer segundo a vontade dele. E os homens estão preocupados apenas com coisas passageiras. E o fim principal do homem é glorificar e desfrutar o Senhor para sempre. O homem está tentando se satisfazer, mas ele não vai conseguir se ele não entender que é somente em Deus, somente em Jesus, somente através do Espírito Santo, que tudo que você busca realmente vai ser preenchido. A felicidade está apenas em Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver com Mateus que você leu? Bem-aventurado os que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem a ver que a verdadeira felicidade é uma contradição aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Segundo Jesus é isso. Bem-aventurados, felizes. Sabe o que significa a palavra bem-aventurados? Muito felizes, não é feliz, bem-aventurados. Muito felizes são os pobres de espírito. Jesus disse, muito felizes são os que choram. Muito felizes são os humildes. Muito felizes são os que têm fome e sede de justiça. Muito felizes são os misericordiosos. Muito felizes são os puros de coração. Muito felizes são os pacificadores. Muito felizes são os perseguidos por causa do meu nome. E esse conceito parece que está totalmente na contramão daquilo que o mundo entende como ser bem-aventurado. Segundo a ótica do mundo, o sucesso, a felicidade é o contrário. O mundo diz o seguinte: bem-aventurados que são ricos, bem-aventurados aqueles que passam por cima dos outros, bem-aventurados aquele que é insensível e não chora, porque homem não chora. Irmão, na presença de Deus eu choro, eu babo, eu rolo, até me escondo às vezes para a Ruth não ver. A Ruth e a Yasmin não vê. Aí quando eu estou daquele jeito querendo falar com meu pai, ficar com o Espírito Santo, aí lencinho, papel, toalha, aquele negócio todo. O mundo fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que faz a sua vontade, ainda que para isso possa deixar outros feridos. Bem-aventurado aquele que bebe todas as taças do prazeres e não o que é puro de coração. Bem-aventurado para o mundo é aquele que procura ganhar vantagem em tudo e não o que é perseguido. Jesus disse que quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, irá ganhar. Jesus está sendo contraditório? O Senhor do Universo está ensinando algo errado? A matemática do reino é inversa. No reino de Deus você perde para ganhar. No reino de Deus você se humilha para ser exaltado. No reino de Deus você dá outra face. No reino de Deus você não revida com a mesma moeda. No reino de Deus, bem-aventurado é o humilde. Segunda coisa, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. Jesus fala aqui, bem-aventurado que é pobre de espírito. Jesus não está dizendo aqui que é pobre no sentido externo, ele está dizendo interiormente. Eu vou explicar para vocês. Jesus diz que são coisas internas, porque coisas externas nunca irão preencher todas as lacunas da nossa alma. Eu vou repetir o que eu falo direto aqui. Se coisas externas, coisas materiais, fossem tudo, nenhum rico se matava. Pesquisa no Google, acho que você vai perder as contas de tanta pesquisa que você vai achar. Quantas pessoas poderosas, que tinham tudo o que os olhos desejavam, assim como Salomão teve. A vida não tem sentido. Jesus está dizendo aqui de coisas internas. Todos os seus anseios não são resolvidos com ouro e prata, mas isso ainda não irá satisfazer sua alma, mesmo que você tenha. Mesmo que você tenha o poder daquela mitologia, que você pega o dedo, toca nas coisas e tudo vira ouro. Lembra do Midas? Mitologia. Vira ouro.
Você pode fazer tudo transformar em ouro. Ei, louco, se essa noite pedirem a sua alma, o que você tem preparado? Para quem será? Aí no Evangelho está escrito assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir celeiros, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí diz assim: você deveria dizer, se Deus permitir. Para quem vai ser? Porque nós não sabemos nem o dia de amanhã. E deixa eu abrir um parênteses. Vocês vão entender até o final da mensagem. Eu não estou falando contra projetos, contra sonhos, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo de ser pobre de espírito. Foi o que Jesus disse. Então vocês vão entender o que é ser pobre de espírito. Vocês têm que entender que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E só Ele pode preencher isso. Muitas pessoas têm as coisas. Muitas pessoas ganham presentes de Deus, mas não se alegram com isso. Quer ver? Vou te dar um exemplo. As pessoas moram em uma casa boa, mas não estão satisfeitas. A pessoa compra uma roupa bonita, mas não está satisfeita com a roupa, irmão. Nunca. Não estou dizendo de vez em quando, irmão. Às vezes você olha e fala: nossa, esse look... Não está pastoral esse look hoje. Não estou dizendo isso. A pessoa anda num carro bom, mas nunca está satisfeita. A pessoa tem posses, mas não tem prazer, não tem satisfação nisso. A verdadeira felicidade não é apenas se alegrar naquilo que Deus te deu, mas muito mais no Deus que te deu isso. Você tem que entender que o Senhor te comprou com o sangue dele, te remiu os seus pecados com o sangue dele. Nós não temos que ficar focados na bênção, e sim no abençoador. Não nas mãos dele que podem te dar e vão te dar, porque ele é seu pai, mas nos pés dele, aonde você está prostrado, adorando e tendo intimidade com ele. Deixa eu te falar algo que eu acredito nisso. As pessoas mais felizes da terra não são aquelas que têm mais coisas, que têm mais dinheiro, que têm mais poder, que têm mais fama. São aquelas que conhecem mais a Deus. As pessoas mais felizes da terra, eu acredito nisso, tá? Para mim, as pessoas mais felizes da terra são aquelas que têm intimidade profunda com Deus. Elas não precisam de mais nada. O Senhor dá as coisas, sim, todos precisamos de coisas para nos servir. Mas ter intimidade com Ele, ter intimidade com o dono do universo, depois de uma vida passageira, como diz a palavra, 70 anos, o que passa de ser enfado e canseira, e você volta para a eternidade, e você tem Ele, você tem o que é mais precioso, você tem um banquete te esperando, você tem coroa com pedras preciosas, você tem algo preparado para Ele, você tem o próprio Jesus de braços abertos falando assim: entra no meu reino. A verdadeira felicidade não é só uma promessa do futuro, mas ela é uma realidade presente hoje. O texto está dizendo: bem-aventurados são. O verbo está no presente. Não está dizendo bem-aventurados serão. Não. Bem-aventurado hoje são. É hoje. Os que são pobres de espírito, estes herdarão o reino dos céus. Você pode ser feliz hoje. E o projeto de Deus é que você seja feliz hoje. Talvez você viva infeliz. Lembra que nós ministramos semana passada os ladrões da alegria? E aí, algum ladrão roubou sua alegria essa semana? Ei, ladrões da alegria. Se você quiser, assiste depois, tá no YouTube. Na página da igreja também. Os ladrões da alegria. Então o Senhor deseja que nós sejamos felizes. Isso é para hoje. Não é para você ser feliz amanhã, não. É hoje. Você é filho de Deus, amém? Então o Senhor deseja que você seja feliz hoje. E hoje é bem menos, mas ainda existe uma visão equivocada. Pelo menos eu lembro disso quando eu era menor. Quando eu era bem mais novo. Que o sinônimo de ser cristão era algo assim: ai, crente é tudo pobrezinho. Crente não é feliz. Muitos tinham a visão assim: nossa, crente não pode fazer nada. Achava que o cristão era aquele assim, que usava assim, ó. Para com isso. Pelo contrário, o cristão tem que ser o mais feliz, o mais alegre, o mais esperançoso, porque ele não vive pelo que vê, ele almeja por coisas maiores. O cristão sorri, o cristão festeja, o cristão celebra, pula na presença do rei, igual o Davi fez. Lembra semana passada?
Eu imagino Davi entrando com a Arca da Aliança lá e falou, aleluia! Ai, pastor, você pulou, você dançou? Fariseu, fica para lá. Eu adoro o Senhor do jeito que eu quiser. Desde que Ele olhe no meu coração e veja sinceridade nisso. Bem-aventurado, feliz é aquele que vive segundo a vontade de Deus. Terceira coisa, a verdadeira felicidade é ser e não ter. Bem-aventurados humildes de espírito. E agora eu vou explicar para vocês, eu não expliquei ainda, o que Jesus quis dizer com isso. O que é ser humilde de espírito? O que é ser pobre de espírito? Mas antes de eu dizer o que é, eu vou dizer o que não é. O que não é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. Francisco de Assis foi o patrono daqueles que achavam que renunciar às riquezas financeiras para viver propositalmente na pobreza traria felicidade. E muitos fizeram esse voto de pureza. Na época, venderam propriedades, venderam fazendas, venderam tudo que tinha e entraram em mosteiros e conventos para cumprir essa bem-aventurança. Mas certamente não é isso que Jesus está ensinando. Pobre de espírito não é aquele que é pobre de coisas materiais, que não tem riqueza. Não é isso. Se fosse assim, nós estaríamos fazendo um enorme mal em ajudar uma pessoa. Mas não tem que ser pobre? Então você ajudar o seu próximo seria uma coisa ruim. Porque você estaria impedindo ele de ser pobre de espírito. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Então ser pobre de espírito não é ter pobreza financeira. Amém? Não significa também ter uma vida espiritual pobre. Jesus não quis dizer assim, o pobre de espírito, é aquele, sabe, aquele que tem uma vida espiritual ruim. Não, pobre de espírito não é aquele que é pobre de amor, que é pobre de fé, que é pobre em esperança, que é pobre em pureza, que é pobre em obediência. Não é isso que Jesus quis dizer. Ser pobre de espírito também não significa pobreza de autoestima. Jesus não quis dizer, para você ser pobre de espírito, então você vai ter que ser tipo um esmilinguido. Quem já viu esmilinguido? Bichinho de Jacó. Não, irmão. Jesus não quis dizer isso. Não quis dizer para você ficar com essa autocomiseração, não. Irmão, você é rei e sacerdote. Lá em Apocalipse diz que nós somos reis e sacerdotes por causa de Jesus. Então ser pobre de espírito não é você ficar com essa autocomiseração, achando que você é inferior aos outros. Não foi isso que Jesus quis dizer. Não é aquelas pessoas que vivem se sabotando. Nem começou um projeto e já fala, eu não vou conseguir. Eu não consigo. Vai dar errado, irmão. Em nome de Jesus, muda isso da sua vida. Que sai da sua boca, eu consigo. Se eu não consigo hoje, eu irei conseguir. Porque quem te capacita é Deus. Eu duvido se você pedir para o Espírito Santo, Ele não te ajuda. Não te capacita. Não te dá inteligência. Não te dá sabedoria. Não? Vai ver na Bíblia. O que o Espírito Santo fez? Transformou pescadores. Minha visão, pescadores, uma profissão mais humilde. Talvez não tinham tanta eloquência para falar em público. E Pedro, no primeiro sermão dele, só ganhou 3.000 almas. Pescador. Você acha que ele fala em público? Ei, quem capacita é Deus. Quem capacita os filhos é o rei. Então, Jesus não disse aqui que pobre de espírito é aquele que é inferior. Ai, meu Deus, não. Amém? Jesus também não está dizendo que os felizes são os fracos, os tímidos e os covardes. Tá, pastor, mas se não é isso, o que é ser pobre de espírito então? Eu vou falar, ser pobre de espírito, para começar, é a base de todas as virtudes espirituais. Se eu puder dar um exemplo, seria o primeiro degrau de uma escada. E se você não for pobre de espírito, você jamais irá chorar pelos seus pecados. Você jamais será alguém manso. Você jamais terá fome e sede de justiça. Jamais terá um coração puro. Jamais será misericordioso. E muito menos alguém pacificador. Você só vai querer guerra, irmão. Você não vai querer paz, não. Então, se você é assim, o Senhor vai te convidar hoje para virar alguém pobre de espírito.
Entenda uma coisa, nós nunca poderemos ser cheios de Deus se não estivermos primeiros vazios de nós mesmos. Ser pobre de espírito é alguém que precisa se esvaziar dele mesmo, porque não pode ter vinho novo se o seu odre está cheio de vinho velho, cheio de coisas antigas, cheio de pensamentos enraizados, que não pertencem a Deus. O novo vinho só pode encher você se você estiver vazio de si mesmo. Se você estiver cheio de vaidade, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de autossuficiência, deixa eu te dar uma notícia: você não é pobre de espírito. Aí reclamar com Jesus que falou isso. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. No Novo Testamento existem duas palavras para pobre, que foram escritas no grego. A primeira palavra é a seguinte: quando eles citaram em alguns lugares pobres, era um homem pobre que não tem luxo, mas também não tem necessidade. É alguém que tem uma vida comum. E tem uma outra palavra usada no Novo Testamento para pobre, que significa pobreza total e absoluta daquele que é mendigo, está atolado na mais profunda miséria, totalmente carente e necessitado, totalmente desprovido de tudo. E foi essa palavra que Jesus usou lá em Mateus. Pobre de espírito, foi essa palavra, aquele que está em total miséria, total necessidade, no sentido de não ter nada. E eu vou repetir de novo, Jesus não está falando no sentido de pobreza financeira, não é isso que Jesus está dizendo. Ele quis dizer: feliz e muito feliz é o homem que chega diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer arrogância, sem qualquer orgulho, sem qualquer soberba, sem qualquer exigência, sem qualquer reclamação, sem qualquer mérito, sem qualquer obra, reconhecendo que precisa apenas de Deus, clamando por misericórdia por ser um pecador. É isso que é ser pobre de espírito. E enquanto o homem não reconhecer que é totalmente dependente, carente de Deus, sem qualquer mérito diante de Deus, que não tem nada a exigir, ele não pode ser pobre de espírito, e ele não pode ser feliz. Porque o que Jesus disse? Bem-aventurado, muito feliz, são aqueles que são pobres de espírito. Então, se você não é pobre de espírito, você não pode ser bem-aventurado. Simples, interpretação de texto. E eu me lembro o seguinte, para dar um exemplo, para ficar mais claro para vocês. Sabe o que é alguém pobre de espírito? Entrou um fariseu e um publicano no templo. E o fariseu começou a orar. E o publicano do lado. E o fariseu começou, porque é indumentária. O fariseu, né? Religioso. Pô, o cara tinha terno, o cara era pastor, filho. Ó, terno, tá? Vou usar a linguagem da gente para vocês entenderem o exemplo. E ele, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, os beneplácitos da tua palavra. Graças a Deus que eu sou um fariseu. Ó, conheço a lei, conheço a Bíblia, fiz teologia. Forte, Senhor, forte. Graças a Deus que eu não sou como esse miserável aqui, publicano, pecador. Vai ler essa oração, a oração é tipo isso que o fariseu fez. Aí o publicano aqui, com a cabeça baixada, dizendo: Pai, eu não tenho coragem nem de olhar para o céu. E batendo no peito falou: tem misericórdia de mim. Isso é ser pobre de espírito. Vou dar outro exemplo, o profeta Isaías. Isaías chegou, vai ler no livro de Isaías, ele: esse povo é tudo pecador, bando de fofoqueiro, tudo pecador, desobedece à lei. Aí o Senhor foi e mostrou a realidade de Isaías. Ele ouviu o Senhor sentado num alto sublime trono. E ele disse assim: ai de mim, que tenho os lábios impuros. Eu tenho a boca suja, eu tenho a boca impura. Ai de mim, eu estou vendo a minha sujeira, eu estou vendo a minha imundícia, porque eu achei que eu era alguém, eu era o cara, eu não... Ai de mim! E o anjo veio, tocou na boca dele e falou: está purificado. Isso é ser pobre de espírito. Ou Pedro dizendo para o Senhor Jesus: Senhor Jesus,
afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Ou então, o mais culto, fariseu de fariseus, com cidadania romana, escreveu metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, eu esmurro a minha carne todos os dias. Ele escreve assim: se vocês acham que vocês podem achar que vocês são alguma coisa, eu posso achar mais ainda. Eu estudei aos pés de Gamaliel, eu era o cara, mas tudo isso para mim não passa de esterco, por amor a Jesus. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é expor as suas próprias feridas ao óleo curador do Espírito Santo, derramado sobre a sua vida. Se você não for pobre de espírito, você jamais irá valorizar a graça do Senhor Jesus. Você jamais irá desejar beber a fonte de Jesus. Você jamais irá desejar comer o pão do céu. Porque isso só deseja quem é pobre de espírito. E por que devemos ser pobres de espírito? Porque se não formos pobres de espírito, jamais Jesus Cristo será precioso para nós. Você sabe por que as pessoas não entregam suas vidas e não correm para Jesus hoje? Sabe por quê? Porque Jesus não é tão precioso assim para elas. Sabe por que elas demoram anos e anos para entregar a sua vida a Jesus e falar amanhã, não, depois? Porque Jesus não é tão precioso para elas. Essas pessoas ainda estão encantadas consigo mesmas. Elas estão sentindo prazer nas coisas do mundo. Elas ainda estão satisfeitas com a própria vida, com a sua própria justiça, com suas próprias obras e com seus próprios méritos. Por isso que Jesus não é tão precioso para elas. E por que nós devemos ser pobres de espírito? Porque somente assim você vai receber a graça de Jesus, o favor imerecido de Jesus, a remissão dos pecados. Enquanto nós estivermos firmados em nossos méritos, em nossas virtudes, em nossas habilidades, na nossa tradição religiosa, na nossa educação, nos nossos títulos, nos nossos diplomas, na nossa cultura, na sua família, na sua história, você jamais estará pronto para ser pobre de espírito. Você não consegue ser alcançado pela graça de Jesus, porque você acha que você não precisa. Pobre de espírito não. Ele fala: Senhor, eu sou esse miserável. E se não for o Senhor, amanhã eu nem levanto. Se não for o Senhor, eu volto para o pecado de novo. Se não for o Senhor, eu morro. Eu volto àquela vida velha. Isso é ser pobre de espírito. Se você não for pobre de espírito, Jesus diz que você não pode ir para o céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ninguém entra no céu se não for pobre de espírito, segundo o que Jesus disse. A porta é estreita, e só os que se humilham perante o Senhor podem entrar por essa porta. Nós temos que dobrar o nosso coração, curvar o nosso coração ao Senhor Jesus. E talvez você está escutando e agora você pergunta: eu sou pobre de espírito. E talvez eu não seja pobre de espírito. Como saber se alguém é pobre de espírito? Como você sabe se você é? Primeiro, se você já está queimando seu coração aí já, faz tempo. Que você reconhece as mazelas da sua alma e que a sua dependência de Deus. Mas como saber se eu sou pobre de espírito ou se alguém é pobre de espírito? É julgar o próximo? Que nem aquela camisa do Duda, com aquela travessão desse tamanho nos olhos. Como é que eu sei que eu sou pobre de espírito? Sabe como? Quando toda a sua convicção em Deus quando toda a sua convicção estiver em Deus e não nos seus méritos próprios. Quando toda a convicção da sua alma não está no que você é capaz, e sim em Deus. Não adianta a gente chegar, irmãos, eu vejo muito cristão, pelo menos, se não tem isso no seu coração, pelo menos fala
E eu escuto, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu dei oferta, eu ajudei, eu fiz isso. Aí você chega no céu, ser pobre de espírito não é chegar no céu e falar, Senhor, o Senhor sabe, eu ganhei aquela alma para ti. Senhor, você lembra daquele demônio? Passei fogo naquele capeta. Aquela alma que eu ganhei para o Senhor. Senhor, quantos anos eu ministrei no teu altar. Senhor, eu sou pastor. O Senhor viu tudo que eu passei. Senhor, o Senhor viu quanto que eu trabalhei na tua obra. Eu mereço. Eu mereço. Ei, isso para Deus não vale nada. Porque Ele vai te recompensar sim. Mas não porque você acha que você merece. Isso se chama galardão. E Ele é galardoador daqueles que fazem e manifestam o seu reino. Só que você não tem que chegar, você não vai conseguir chegar perante Deus exigindo alguma coisa. Falando que você é bom. Porque você não é bom. Tira o Espírito Santo de você. Você vira um demônio. Você é bom? Você tem certeza que a humanidade é boa? Você liga o jornal todo dia? Você vê as atrocidades que o ser humano faz um com o outro? Dentro da própria família. Filho, pai, mãe, irmãos. E por aí a lista se estende. Crianças, bebês. Você acha que o ser humano é bom mesmo? Você acha que a gente é bom? Aí você chega perante Deus, eu mereço. Se alguém agir assim, certamente não é pobre de espírito. O pobre de espírito depende totalmente de Jesus. E os méritos e a glória é para Ele, não é para você. Se você é inteligente, se você é bom, se você é capacitado, é porque Ele te deu isso. Ele te fez inteligente. Ele te deu capacitação. Ele te sustenta. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. E Ele te capacitou. E a glória é para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque a gente é muito besta, irmão. Pega uma gripe, você não levanta nem da cama. A gente acha que a gente é alguma coisa. Que nem eu acho que eu vi um devocional esses dias. Aquilo que mata muita gente não foi o elefante, foi o mosquito. E aí? O ser humano é bom. Aí o mosquito morde, morre. Vamos lembrar de Jó. Jó passou por tudo, perdeu seus entes queridos, perdeu seus bens. A mulher o abandonou. Os amigos acusaram ele estava em pecado. E Jó, talvez na sua justiça, mesmo Deus falando que ele era um homem reto, temente a Deus, mas ele falou, Senhor, talvez ele possa ter pensado isso. Eu sempre fiz tudo para o Senhor. Eu fiz tudo para o Senhor. Eu sou reto aos teus olhos. Mas sabe como finaliza o livro de Jó? Ele dizendo assim, Deus, me perdoa, porque eu achava que eu te conhecia. Eu achava, mas hoje eu te conheço. E eu me arrependo. Eu sou pobre de espírito. E eu careço da sua misericórdia. Aí Deus restituiu em dobro tudo na vida de Jó. Como saber se eu sou pobre de espírito? O pobre de espírito é uma pessoa que anseia e clama por mais de Deus. Mais de Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais, a pessoa que está lá em oração, clamando, sempre querendo mais de Deus e menos das coisas. Pobre de espírito, ele, Senhor, eu quero mais. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me dá suporte para vencer isso. Espírito Santo, me dá sabedoria. Espírito de Jesus, me ensina a perdoar. Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. É aquele que derrama lágrimas ajoelhado, lágrimas deitado. É aquele que chora nas madrugadas. É aquele que intercede pelos outros. É aquele que quer mais de Deus. Muito mais de Deus. Esse é pobre de espírito. Por que ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. Do que adianta ser rico para os homens e ser pobre perante Deus? Lá em Lucas capítulo 14, versículo 11 diz assim,
Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aí vem Tiago, irmão de Jesus, escreve lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, concede favor aos humildes. Ser pobre de espírito, irmão, vai aquietar a sua alma, vai sossegar o seu coração, vai te trazer descanso, você vai descansar em Jesus, não nos seus méritos. O salmista disse lá em Salmo 40, 17, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, é o meu libertador, meu Deus, não te demores. Irmão, deixa eu falar uma coisa, se a gente não é feliz, tem alguma coisa de muito errado com a gente. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. E eu perguntei no começo do sermão, falei, Silvia, o tema é a verdadeira felicidade. Aí a Camila disse, alegria. Eu falei, não, alegria é diferente. Você pode estar alegre hoje e triste amanhã. Felicidade não é isso. Felicidade é você viver feliz, apesar das coisas que acontecem na vida. Felicidade é diferente. Felicidade é algo muito maior do que você sorrir, estar alegre por um momento. Se você é salvo pelo Senhor, você deveria ser a pessoa mais feliz. Pensa comigo, todos os reinos dessa terra caíram. Império Romano, grego, persa, medo-persas, os babilônicos, reis, ascenderam e caíram. Reis e reis e reis. Exércitos e exércitos, todos se levantam e caem. Mas o reino do Senhor permanece eternamente. E você faz parte desse reino. Como não ser feliz? O próprio dono criou o reino que você pertence. Esse reino não vai cair, esse reino não vai sucumbir. Se você ler a história, o final de Apocalipse, você vai ver que você é a pessoa mais feliz que existe nessa terra. Se nós formos pensar, quando eu era mais novo eu pensava assim, gente, mas a gente é cristão, e os ímpios não faz isso, não faz aquilo, e os caras só prosperam. Quem já pensou, já perguntou isso para você mesmo? Como que pode o cidadão nem fala mal de Jesus, olha lá, próspero, está tudo certo na vida dele. O ímpio festeja, celebra, canta, ri. Mas e na hora que chega o problema? E na hora que chega a doença, em que seu corpo cai num leito de hospital? E na hora que ele perde os seus bens, que a bolsa de valores cai? E na hora do luto? E na hora que ele está sozinho para atravessar o vale da morte? Como ele encara isso? A sua alegria evapora, a sua felicidade já não existe, apenas tristeza e desespero. Eu não sabia que era assim, eu não imaginei que era assim, me dá mais uma chance. E aí já é tarde demais. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas Senhor Jesus, eu pregava na igreja, eu expulsava demônio, eu cantava, eu tocava, eu fazia isso. Apartai-vos de mim, vós que não tem intimidade, não tem relacionamento comigo, vós que acha que pelo seu mérito você vai entrar aqui, eu não vos conheço. Mas deixa eu te falar uma coisa, a alegria e a felicidade que Jesus lhe dá, ninguém pode te tirar. Mesmo se um dia você atravessar o vale da sombra da morte, na hora que você fechar seus olhos e abrir seus olhos novamente com a sua alma, com o seu espírito, vai ter anjos te escoltando até o céu. Ninguém vai roubar essa felicidade de você. Na hora que você estiver em dificuldade, aí você traz à memória aquilo que te traz esperança e fala, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele cuida de mim.
Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele vai terminar. Porque eu não confio em carro, eu não confio em cavalo, eu não confio na força do meu braço, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sou nascido do Espírito. Você é pobre de espírito? Imagina quando Jesus estiver com braços abertos para te receber, falando: filho, entra no reino do teu Senhor. Entra, bem-vindo. E eu já quero finalizar te perguntando: você tem andado de modo digno como cidadão deste reino? Como cidadão dos céus? Como filho de Deus? Você tem andado de modo digno? O meu e o seu coração já foi esvaziado de toda vaidade, de todo orgulho, de toda soberba. Ei, somente aos pés dele. Nos pés é com a cara no pó, no chão mesmo. Ali não tem vaidade, não tem orgulho, não tem soberba. Ali é você prostrado perante o Rei do Universo. Assim como o João na ilha de Patmos. Eu caí como morto na presença do Rei. Ele teve a visão lá e ele caiu como morto. Ele não suportou ficar em pé. E quando Jesus pregou essa mensagem, irmãos, não foi para os fariseus que sabiam toda a lei, toda a Bíblia, todas as regras. Não foi para os religiosos, aqueles que queriam conquistar o reino na força, com espadas. Não foram esses que abraçaram a mensagem. Eles estavam muito cheios de suas convicções, muito encantados com suas próprias obras, porque eles jejuavam, oravam 3 vezes ao dia. Mas sabe quem abraçou essa mensagem? Quem foram os primeiros a entrarem na porta desse reino? Foram os publicanos, foram as prostitutas, foram os pecadores, porque eles não tinham nada a oferecer. E eles chegaram de forma humilde perante a presença de Deus, quebrados, vazios, arrependidos, suplicando misericórdia. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E eu vou te perguntar de novo: você é feliz? A felicidade, como dizem, está a um passo. Está muito mais que um passo. A felicidade está dentro de você. E se chama Espírito de Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus. Ei, esse é o primeiro degrau da escada. Vocês entenderam o que é ser pobre de espírito? É aquele que reconhece que sem Deus ele não é nada, ele não pode nada, ele não faz nada. Amém? Vamos orar rapidinho. Só para você falar com o Senhor, depois de tudo que você escutou. O pessoal do louvor, vem aqui rapidinho, que a gente tem ceia daqui a pouco. Talvez se você tenha dúvidas, fala: Senhor, eu já cheguei ao Senhor de forma tão arrogante muitas vezes, pedindo, exigindo, não de forma humilde, mas de forma arrogante. O Senhor não me deve nada. O Senhor já fez tudo por mim, o Senhor já me salvou. Eu ia ser mandado para o inferno. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E por causa de Jesus, nós somos amigos de Deus. E nós chegamos às vezes de forma tão audaciosa perante Deus. E não é errado um filho conversar com seu pai. Mas é errado nós sermos arrogantes, presunçosos e querer falar com Deus de qualquer jeito. Quem é o homem que vai voltar ao pó um dia? Então nós temos que ser pobres de espíritos, nos humilhar perante o Senhor, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Então fale com o Senhor, deixa Ele quebrar, se precisa quebrar o orgulho do seu coração. Se precisa se arrepender, se arrependa. Se você quer vir aqui na frente, venha, ajoelhe na sua cadeira, se você quiser. Ah, eu não vou, por quê? O que vão pensar de mim? Ei, se humilhe, seja pobre de espírito. Não importa o que os homens pensam, o importa é que o relatório que Deus tem ao seu respeito. O importa é o que Deus pensa sobre você, não o que os homens pensam sobre você. Daqui 100 anos, quem vai lembrar de você? 100 anos atrás, você lembra de algum parente seu? Mas os pobres de espírito vão estar na eternidade com o Senhor. Então ore, fale com o Senhor.
Fale com o Senhor nesse momento. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança na terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Nos perdoa, Senhor. Cristo, tu és Nos perdoa, Jesus. a minha porção. Nos torna humildes, Senhor. Trigo esmagado, Quebra esse orgulho do nosso coração, e um Senhor. novo irmão. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar.